E a Copa do Brasil chegou de vez, e o brasileiro já ganhou 6. Lembrar vocês, sou tricampeão mundial. Lembrar vocês, sou tricampeão mundial. É, galera, Caduzito na área, pessoal. Estamos aqui, tá? Nesse clima aí de ainda campeões, certo? Nossa faixinha aqui de campeão já devidamente pendurada no nosso cenário, né? E hoje, para quem não sabe, né, no segundo faremos a segunda parte, tá, do especial de São Paulo campeão. Para quem não sabe, ontem eu já postei um vídeo de uns 11 minutos mais ou menos, com a primeira parte focada só na torcida, tá? Focado só na torcida que conduz, no combustível que foi desse time, né? Ou seja, focado em você, torcedor de qualquer canto do Brasil, tá? Eu relato um dia inteiro no Morumbi. Para quem não sabe, eu passei 12 horas no Morumbi ontem, das 10 da manhã às 10 da noite, então tem um relato bem legal lá, algumas infelicidades, claro, mas dá uma olhada no vídeo, vou deixar linkado aqui para você assistir, tá? E outros pedidos meus, né? Além de ver o vídeo de ontem que tá bem legal, também se inscreve no canal se ainda não for inscrito e deixa o like para o YouTube recomendar o vídeo para mais pessoas, tá bom? Hoje temos nossa segunda parte aqui, e o vídeo de hoje vai ser para falar um pouco mais sobre a partida de ontem e de um modo geral dos jogadores, tá? Os jogadores em si, eu não vou dar uma nota para os jogadores pela partida, tá? Eu vou fazer uma análise dos jogadores que se tornaram campeões. Eu vou fazer uma análise dos jogadores que entraram para a história do São Paulo Futebol Clube, sim senhor. Os jogadores que tiveram o jogo da vida deles para jogar e jogaram. Fizeram o que era esperado do São Paulo Futebol Clube, mudaram de patamar e evoluíram, tá? Alguns jogadores do São Paulo nessa final evoluíram e é disso que a gente vai falar. Antes de entrar em toda essa parte dos jogadores, eu só queria dar só mais um recadinho, né? Referente ainda à parte da torcida. E aí é um recado muito triste, né? Porque hoje tivemos a confirmação com um torcedor do São Paulo de apenas 32 anos, né? Faleceu ontem no Morumbi devido aos confrontos com a polícia militar. Quem quer um relato mais completo, veja o meu vídeo de ontem falando sobre os ocorridos, tá? Mas eu falei aqui ontem que foi um absurdo a ação da PM contra a torcida do São Paulo ontem no estádio. Não teve confronto. Não teve. O confronto se iniciou pela polícia militar. E você está ouvindo isso de um cara que não tem nada contra a polícia. Então eu não faço parte de uma galerinha, a gente sabe que tem essa galera que não gosta de policial, que acha que a polícia tem que acabar. Eu não acho nada disso. Eu acho que a polícia é extremamente importante para a nossa sociedade. E eu acho que a polícia é paga por nós, com impostos, para proteger a sociedade. E normalmente faz isso bem. Tá? Aí você vê aí que a polícia, por exemplo, prende bandido e a justiça vai lá e solta, né? E devolve o cara pra rua. Aí não é uma culpa do policial, que normalmente faz bem o seu trabalho. Mas ontem no Morumbi houve atos horrorosos, houve atos criminosos e precisa ter uma investigação. É importante que se tenha. Eu tô vendo a mídia falar pouco disso, tá? Eu acho que deveriam falar mais. Porque se fosse, por exemplo, né, confronto com a Gaviões da Fiel do Corinthians ontem, e tivéssemos um morto, vocês viriam vários da mídia falando assassinos, que a Gaviões não pode mais pisar num estádio, e não sei o que lá. Então, pera lá. Quando ocorre a mesma coisa, só que no lugar da Gaviões, você tem a tropa de choque da Polícia Militar de São Paulo, não se faz nada? A mídia não fala nada? Então, assim, tem coisa para ser investigada, tem coisa errada, e eu acho que a mídia deveria bater mais nisso, tá? Aqui fica o nosso pesar pela vida que foi ceifada, infelizmente, na partida de ontem, tá bom? Mas agora falando do jogo em si, tá, galera? Quero falar dos jogadores, dos heróis dessa conquista, né? Estou aqui com a minha camisa da sorte, que mais uma vez deu sorte, tá? Pro nosso título aí. O São Paulo ontem fez uma partida boa, tá? Para uma final assim, eu achei inferior a partida do Maracanã no primeiro jogo, mas ainda assim foi uma partida boa, né? Eu achei que no segundo tempo ali caiu um pouco, mas natural, tá? Pelo nervosismo, pelo Flamengo ser mais time, assim, individualmente falando. Normal que no segundo tempo aí deu uma queda. Eu acho que eles deixaram a bola um pouco demais com o Flamengo no segundo tempo em especial. Tá? O primeiro tempo começou voando, né? Logo com 30 segundos de jogo, o Pedro já teve uma chance clara, que o Rafael aí salvou, fez uma grande defesa. Aliás, o Rafael foi eleito o melhor goleiro do campeonato, né? Falaremos no fim do vídeo sobre ele. Teve um outro lance também ali com o Gerson, com o Rafael. Também a queima-roupa que o Rafael salva com a perna, também muito importante. Mas no primeiro tempo o São Paulo ainda conseguiu jogar meio que de igual para igual.
teve chances também, né? Teve uma do Rato, que ele cortou e para esquerda e bateu, muito parecido com o gol que ele fez contra o Corinthians. A bola acabou indo por cima do gol. Teve um lance do Lucas, assim, plasticamente seria para explodir o Morumbi, né? É que ele mata ali a bola e dá uma puxada ali, uma bicicleta sensacional, que a bola infelizmente passou ali rente à trave. Então, assim, foi um jogo aberto, né? Foi um jogo com chance para ambos os lados. Teve uma do Pedro também, que recebeu ali fora da área, bateu aí por cobertura do gol, buscando ali o ângulo do Rafael, que passou bem próxima. Foi um bom primeiro tempo, tá? Um primeiro tempo bem jogado por ambos os lados, os dois times querendo a vitória, os dois times se doando para isso, certo? No segundo tempo, eu achei que o São Paulo caiu um pouco mais, né? O São Paulo que logo no jogo perdeu o Arboleda. E todo mundo sabe, quando, né, o São Paulo perde o Arboleda, cara, que nem o Diego Costa que entrou numa friaça, né? A gente vai falar no final do vídeo do Diego Costa, porque ele entrou numa friaça. Ele entrou tendo que assumir a responsabilidade da final mais importante da década e entrar no lugar do melhor zagueiro do time, aí de um dos melhores zagueiros do país. O Arboleda é um dos melhores zagueiros do país, é zagueiro de seleção, é zagueiro de Copa do Mundo, é um cara que faz um trabalho brilhante no São Paulo, Arboleda, né? O nosso querido Arbolenda, eu falo. Então o Diego Costa entrou numa roubadaça, teve que assumir a bronca, que bom que assumiu, né? Aí a gente teve os gols, nem cometeram os gols, a gente teve o gol do Bruno Henrique, né, ainda no primeiro tempo, um gol que com certeza, tá? Com certeza, você São Paulino, veio um filminho na mente de vocês, né? Eu sei que a torcida continua confiante, tá? A gente continua achando, como falei, ontem era o dia, né? A São Paulo pulsando, o São Paulo, tudo dava indício que era o dia do título. Mas quando veio o gol do Bruno Henrique, ali um chute do Pulgar, né? Que eu até acho que o Rafael foi meio com a mão um pouco mole na bola, acabou ele soltando a bola bate na trave e volta pro Bruno Henrique, só, né, dá o tapinha para o fundo da rede. E aí passou aquele filminho na cabeça de todo São Paulino, né? Passou os 4-0 contra o Palmeiras, passou os diversos fracassos dos últimos anos e deu aquele, né? Putz, de novo, será? Mas logo passou, tá? Logo isso passou, o São Paulo voltou a ficar confiante, voltou a empurrar o time. E aí, no final do primeiro tempo, já nos acréscimos, né? Tivemos aí o cruzamento para a área do Rato, o goleiro Rossi sai mal também, meio estabaianado, né? Soca a bola de qualquer jeito, a bola cai no pé do Nestor, que faz um golaço, tá? Faz um golaço. E aí, no final do vídeo, falaremos bastante do Nestor, pois precisamos falar dele, tá? Nestor que foi o MVP, tá? Eu que gosto de NBA, gosto bastante, foi um MVP de ambos os jogos da finais. Ele foi o melhor no primeiro jogo, ele foi o melhor também no jogo da volta. Então falaremos bastante do menino Nestor no primeiro vídeo, que não é mais menino, tá? Agora é o homem Rodrigo Nestor. Já tô dando um spoilerzinho do que a gente vai falar. Mas enfim. Aí no segundo tempo, acho que o São Paulo deixou a bola muito com o Flamengo. Poderia ter ficado, né, um pouco mais com a bola para ele em si, mas compreensível, tá? Aí o jogo se caminhando pro final, o time, né, não quer arriscar muito e tomar o segundo gol. 1-1, né, interessava ao São Paulo, o Flamengo que tinha que buscar o resultado. Então, até que é entendível, assim, o São Paulo ter optado por isso, tá? Ainda assim, quando o São Paulo muda o time, né, que entra o Luciano e o Michel Araújo, o São Paulo volta a ter chances, né? O São Paulo teve ali no final do jogo duas boas chances. Uma que o Luciano bateu ali na esquerda, na rede bola de fora, um bom chute, e uma jogadaça do Michel Araújo, tá? Que fez uma linda jogada, passando ali por 2-3 jogadores. Ele toca pro Lucas Moura, o Lucas Moura dá no Luciano ali, né, e fala, faz Luciano. Só que o Luciano ali na entrada da área, meio que livre até, quando chega a marcação, ele pega de canela, né? Chega a marcação e ainda cai lá tentando ali cavar um pênalti, mas eu não achei nada também. Acho mesmo que o Luciano pegou de canela na bola e mandou pra fora. Mas o São Paulo ainda criou, tá? Né? Fora isso, o São Paulo só se defendeu basicamente no segundo tempo. O Flamengo indo pra cima, mas também, né, sem grandes. Teve um chute do Luiz Araújo perigoso que foi pra fora. Teve uma bola que foi desviada no Beraldo, que também acabou indo pra fora. Mais uma pressãozinha ali. Mas no fim, o São Paulo consegue se segurar e consegue consagrar campeão, tá? Agora, falando dos jogadores para vocês. Os heróis do título, os heróis da conquista. Em primeiro lugar, Rafael no gol, né? É um goleiraço, tanto que foi eleito o melhor goleiro da competição na Copa do Brasil. E para quem não sabe, chegamos aí graças a ele, né? Que pegou aí um pênalti contra o Sport do Luciano Juba, tá? Ainda que o Luciano Juba tenha batido mal esse pênalti, ao meu ver. Pegou uma bola que o meu amigo Guinho corintiano tá chorando até hoje, né, no ângulo, na gaveta do Matias Rojas lá no jogo contra o Corinthians no Morumbi, ele tira da gaveta, e além dessa bola, no fim do jogo ele salva também, havia queima-roupa, outra bola do Corinthians, né, que até tava impedido o jogador do Corinthians, mas meu amigo, se vai pro gol e entra o VAR na parada, vocês sabem como é, tá? Se põe o Corinthians, VAR na parada, eu não garanto que eles não dariam aquele gol, né, não dá pra gente garantir isso, então assim, ele evita com que esse lance vá pro VAR,
né, e possam ter a chance de meter a mão no São Paulo. Então, uma defesaça dele. Ontem, de novo, apesar de eu ter achado que ele foi com a mão mole no gol no lance do Pulgar lá, fez mais duas grandes defesas, no lance do Gerson, no lance do Pedro logo no começo do jogo. Pra mim, um goleiraço, disparado, o melhor goleiro pós-Rogério Ceni. E pra quem fala, o Rafael não é pegador de pênaltis, por isso ele é fraco, por isso ele tem que ser banco. Cara, outros grandes goleiros do futebol brasileiro também não são pegadores de pênalti. O Everton no Palmeiras é horroroso em pênalti. Ele é titular absoluto. O João Paulo dos Santos, para mim, é um dos melhores goleiros do país. Ele é horroroso em pênalti. Eu já passei os dados dele aqui. Acho que ele pegou dos últimos 36 pênaltis batidos nele, o João Paulo. E também é titular absoluto do Santos. Então, assim, Rafael não é pegador de pênalti? Não, não é. Mas no jogo jogado, é um baita de um goleiro e tem sim que ser titular, mesmo não sendo pegador de pênaltis. Beleza? Vamos para as laterais agora. Cara, Rafinha, que eu abri esse vídeo cantando a música que ele fez lá, que ele cantou no meio de campo ontem lá, no jogo do São Paulo. Cara, Rafinha é um monstro. Rafinha é um dos maiores laterais da história do futebol brasileiro, tá? Mas, assim, na idade dele, né, o nosso vovô Rafinha, na idade dele que ele já tem algumas dificuldades, ele tem sim deficiência na marcação em função da idade. Quando pega um pontinho mais rápido, como foi lá na altitude com o Johan Júlio, ele sofre, tá? Ele tem muito problema, mas é um cara, um líder. O Rafinha é o que era pro senhor Daniel Alves ser quando veio pro São Paulo. O que todo São Paulino, né, todo torcedor esperava do Daniel Alves, a liderança, a imposição, né, mostrar o quão importante é ser vitorioso, mostrar o quão importante é ser campeão, mostrar o quão importante é jogar com a alma e deixar a alma em campo. Tudo isso o Rafinha fez perfeitamente. Se não bastasse tudo isso, ele faz um golaço na gaveta contra o Palmeiras, né? Que nem se tivesse dois, o Everton no gol pegava. Então, o Rafinha é um monstro e entra pra galeria de ídolos do São Paulo. O Rafinha, quem não sabe, é São Paulino, né? E é muito merecedor dessa conquista. Parabéns ao Rafinha. Na outra lateral, a gente tem um cara chamado Caio Paulista. O Caio Paulista, quando ele veio pro São Paulo, meu primeiro tweet sobre ele, no meu Twitter, falando, né, da contratação do Caio Paulista, foi tirando sarro, foi brincando, foi zoando, né? Porque ele, num jogo exatamente contra o São Paulo, né? Quando ele estava pelo Fluminense ainda, ele tentou ir um drible, meio uma pedalada, e acabou jogando a bola pra fora na lateral. Um assim, ridículo, patético. E eu zoei tudo, falei, pô, olha o nível de contratação do São Paulo, né? O cara que faz isso tudo. E cara, o Caio Paulista não é nenhum craque, tá? Não é nenhum puta lateral, não sei o quê. Ele tem sim muita deficiência, mas é um cara arrojado, é um cara corajoso, é um cara driblador, coisa que o quase não tem no elenco, tá? Um cara driblador. Ele tem muitas qualidades também. Eu no início falei, não compraria o Caio Paulista, acho ele fraco. Eu continuo achando que ele não é um baita lateral, acho que tem no país mesmo tem laterais melhores que ele. Mas ele foi uma grata surpresa e merece sim ser comprado. Isso é um mundo. Eu acho que hoje ele merece sim ser comprado, porque ele assumiu uma bronca feia, fez partidaças contra o Palmeiras, né? Fez gol contra o Palmeiras. Ele assumiu uma bronca numa lateral carente, porque o Reinaldo saiu. O Reinaldo nunca foi dono da posição. Tinha um fã-clube aí do Reinaldo, mas sempre foi fraco. Sempre foi um jogador que deixou a desejar. O Wellington também sempre foi fraco e sempre deixou a desejar em vários quesitos. Então a lateral de São Paulo esquerda tinha uma carência enorme. Hoje com o Caio Paulista ainda tem deficiências, ainda tem coisas a serem corrigidas? Tem. Mas não é mais aquela carência enorme. Tá? O Caio Paulista é um lateral que você fala, ok, você vê o Caio Paulista na escalação, não é algo que te preocupa. Você fala, putz, esse cara na lateral, eu tô preocupado. Não é, tá? Então, assim, Caio Paulista, muito bem, tá? Todos os reconhecimentos, né? E hoje eu falo, merece sim ser comprado. A nossa dupla de zaga, cara, é uma das melhores do país. Tá? Se tem uma coisa que a gente tem muito melhor que o Flamengo, é a nossa dupla de zaga. Muita gente fala que o Fabrício Bruno, o maior zagueiro do país, okay? Cara, o Fabrício Bruno não engraxa a chuteira do Arboleda. E aqui eu não tô falando nada clubista, tá? Tô sendo honesto com que ambos os caras jogam. O El Pereira, que eu acho que é um bom zagueiro também, não engraxa a chuteira do Beraldo. O São Paulo tem dois baita zagueiros, né? Falando do primeiro deles, Arbolenda, que é o jogador mais anos 90 do São Paulo Futebol Clube. Um jogador que lá atrás, quando fez uma brincadeira, né, uma aposta com um amigo dele, vestiu a camisa do Palmeiras, teve muito São Paulino, muito influenciador, muito youtuber de canal grande, com relevância no cenário, né, da torcida do São Paulo, pedindo a cabeça do Arboleda e exigindo que ele saísse do clube. Torcedores com cabeça retrógrada, né? Torcedores que são contra a violência, mas numa brincadeira entre amigos sadia,
onde o jogador veste a camisa de um rival, meu Deus, esse cara tem que estar fora do meu clube, porque vestir camisa de rival é algo que não se faz, está manchando a história, está mexendo a honra. Desculpa, esse tipo de conversa, esse tipo de discurso só semeia briga, só semeia que os caras se matem no estádio depois. Você não ganha nada semeando isso. Rival não é inimigo. Rival não é campo de guerra, que é você aqui e seu rival lá. Rival é um adversário, tem a rivalidade histórica, que é muito legal, é muito tudo isso, mas no âmbito esportivo. Você fazer uma aposta, vestir uma camisa de rival, isso não te faz menos São Paulino, isso não te faz menos nada. O Arboleda, dentro de campo, sempre honrou as cores do São Paulo Futebol Clube. É um jogador que vai pra balada, é um jogador que fora de campo fez muita besteira, né? Mas é um jogador tipicamente anos 90. Anos 90 todo mundo fazia isso. Romário, Edmundo, Luiz Fabiano, metade dos jogadores famosos aí nos anos 90, 2000 faziam isso. Ia pra balada, ia pra festa, chegava em campo, decidia. E o Arboleda dentro de campo é um baita de um zagueiro. Então, se fora dele ele deixava a desejar, dentro de campo ele nunca deixou e nunca mereceu sair do São Paulo. É um cara que merecia demais a conquista que ele conseguiu. Então, meus parabéns, Robert Arboleda. Você é um monstro e um dos maiores zagueiros que eu vi na minha vida com a camisa do São Paulo, tá? E eu sou velhaco, tá? Não sou modinha, não sou torcedor que chegado ontem aqui não, tá bom? O segundo, né? Nosso querido Beraldo, a maior revelação da história de Cotia, tá? Da história não digo, mas aí da década, tá? Quer dizer, da década, né? Não me lembro, tá? Nos últimos 10 anos, eu não me lembro de uma revelação maior que o Beraldo, tá? Eu acho ele superior ao Militão, um zagueiro pronto, um zagueiro que tem 19 anos e você já vê que é extra classe, você já vê que é futuro, né? De Premier League, você já vê que futuramente é zagueiro de seleção, um zagueiro que todo mundo brinca, que vive rindo, né? Que é meio lunático o Beraldo. É um cara que não sente pressão, não sente jogo fora de casa, não sente jogo dentro de casa. Uma hora ou outra falha, obviamente todo mundo falha, certo? Mas é um cara pronto, zagueiraço, tá? E um dos pilares da conquista do São Paulo, também muito merecedor. À frente, né, desse time, a gente tem aí dois caras, tá? Pablo Maia e Alisson. O Pablo Maia foi, quem não sabe, ele surgiu aí no São Paulo, nas categorias de base, e, né, no jogo decisivo ali contra o Palmeiras, ele falha e entrega uma bola para o Palmeiras, onde sai o gol do Palmeiras. Então ele já sobe queimado, por essa entrega. E o Pablo Maia, eu falei aqui, o São Paulo não tem um mordedor, não tem um cara que rouba a bola aqui, rouba a bola ali, rouba a bola colar. O Pablo Maia é o mais próximo que o São Paulo tem disso, e ainda assim ele não é esse cara. Então ele tinha ali naquele meio de campo que se virar. Cara, você vai ter Arrascaeta, você vai ter Everton Ribeiro, você vai ter, né, Dudu, você vai ter o Veiga, você vai ter todos esses caras para marcar. Marca aí sozinho. Basicamente era isso, tá? E não tinha muita ajuda na marcação. O Pablo Maia, o cara tinha que se virar para marcar toda essa gente fraquinha de futebol aí, né? E o Pablo Maia foi sempre, no mínimo, ali na média, tá? Raramente uma partida ou outra ele foi abaixo, mas normalmente uma partidinha nota 5, 6 pelo menos ele garantia. Então é um grande cara, é um jogador bom, é um jogador que vai ser vendido para fora também, porque tem qualidade para isso. Foi um monstro no São Paulo, merece demais essa conquista também, né? Um jogador que passou por poucas e boas esse ano, perdeu o pai, né? O pai dele faleceu, infelizmente, mas que deu a volta por cima, né? Ganhou aí o título, homenageou o pai e tudo. Muito merecedor também. Aí vamos falar de Alisson, tá? O Alisson era o pior jogador disparado do elenco de São Paulo. Disparado. O Alisson não fazia nada, era um jogador morto em campo. Aí o Dorival, né, resolve ali mudar ele de posição, encaixa ele ali meio que como, né, um segundo volante, ali um cara ajudando atrás na marcação. E o Alisson se acha. O Alisson passa de um jogador inútil e do pior jogador do elenco para um jogador muito importante na conquista do São Paulo. Ele ali, segundo volante, se achou, fez sim boas partidas, né? Ajudou ali o Pablo Maia, entre aspas, na marcação. Ele também é um cara que merece, né? E ali na comemoração ele sobe na trave, né? Num lance idêntico praticamente ao que o Leandro Guerreiro fez lá atrás nos títulos brasileiros dos anos 2000, né? O título que eu estava lá também no estádio. Eu vi o Leandro Guerreiro subindo, fazendo o símbolo da torcida. O Alisson imita esse gesto, sobe em cima da trave, faz esse mesmo gesto, né? E aí ficará marcado para sempre como Alisson Guerreiro. Tá? É um jogador limitado, é um jogador que o futebol ainda deve muito, mas garra nunca faltou e foi sim importante nessa conquista. Então parabéns para o Alisson. À frente deles temos aí os dois jogadores, né? Cara, vamos falar, tem muita coisa para ser dita, mas vou tentar pro vídeo não ter meia hora, eu vou tentar encurtar, tá? Mas cara, o Lucas, né?
é a cereja do bolo desse time. É o cara que todo time campeão tem que ter um diferencial. Tem que ter aquele cara que você, que seu adversário e a imprensa sabem que precisa de um cuidado maior, né? O Flamengo tem o Bruno Henrique, o Flamengo tem o Gabigol, o Palmeiras tem o Rafael Veiga, sempre teve o Dudu. Todo time campeão, o Galo teve o Hulk. Todo time campeão tem esse cara. O São Paulo realmente não tinha. O São Paulo era um time meio de grupo, né? Mesmo o São Paulo campeão paulista com o Crespo, quem era esse cara? Era o Luciano? Né? Era o Nestor? Quem que era? Não tinha esse cara. Né? Nessa grande conquista, o São Paulo teve essa cereja do bolo. O Lucas é diferenciado. O Lucas é esse cara. Um jogador que desde 2012 já era ídolo do clube, tá? Pela Sul-Americana, por ser de Cotia e tudo mais, mas que consolidou isso, precisava consolidar isso, e consolidou, voltando depois de 11 anos, e ganhando essa conquista inédita para o time, né? Sendo muito participativo. Ontem fez uma bela partida, a maioria das jogadas ofensivas do São Paulo saíram com participações do Lucas. O Lucas que fez o gol contra o Corinthians, né? O gol classificou o São Paulo também na semifinal, e é craque, tá? Para nível brasileiro, ele é craque, é o nosso jogador diferencial e um baita jogador, tá? Lucas Moura, parabéns pelo título. Outro jogador de meio de campo que vamos falar é Rodrigo Nestor, tá? Que eu não mais chamarei de Menine de Cotia, tá? Isso prometo para vocês. Rodrigo Nestor ontem evoluiu, tal como um Pokémon, né? Quando um Charmander, você assistia Pokémon, quando um Charmander passa para Charizard, você não chama mais Charizard de Charmander, né? Porque ele evoluiu. O Nestor evoluiu. Tá? Era isso que a gente cobrava dele, era isso que a gente pedia e que a gente falava que ele tinha que fazer. O Nestor tinha qualidades? Claro que tinha. A gente sempre falou aqui que ele, né, até ficava naquele limbo, ele não era bom o bastante para tal coisa, mas ele mostrava ter qualidades. Só que o Nestor não era decisivo, o Nestor não era um jogador que fora de casa aparecia, o Nestor não era um cara que chamava a responsabilidade, o Nestor não era um cara que chegava, né, num desafio grande e falava, deixa aqui. O Nestor nunca foi esse cara. Ou seja, ele era sempre um menino, tinha qualidades, mas não avançava para a fase homem. Dessa vez ele avançou. O Nestor passou de um menino, né, que ficava ali no Nesquikzinho morango, mas né, dava um passe na transversal aqui, um corte ali, uma bola colar, né, até deu assistência pro Luciano na final do Paulista. Mas assim, né, sem torcida, em casa, né. Nessa final o cara evoluiu e passou de menino para homem, Rodrigo Nestor. Agora sim, você pegou uma final contra o Flamengo, né? Melhor elenco da América, atual campeão da América, e colocou essa final debaixo do seu braço, tá? No primeiro jogo você foi o MVP, mas foi o melhor jogador ali, um passe, um cruzamento sensacional, tá? Um cruzamento nota 10 pro Caleri, e no jogo da volta, com um golaço também sensacional, também nota 10, você decide essa final e você dá o título pro São Paulo. Você fez o que a gente cobrava você. A gente não era errado em te criticar. A gente não era errado em te cobrar. Eu vou continuar cobrando. Eu vou continuar criticando quando o Nestor for mal. Mas não é mais menino e Nestor. Agora é homem Rodrigo Nestor. Parabéns. Decidiu e merecedor demais dessa conquista. Aí falando dos jogadores de frente, né? Temos aí um caso, um jogador que não tem como um futebol como o seu grande forte, né? Não é um grande jogador, é um jogador fraco sim. É um jogador limitado, sim. Veio de um time rebaixado, sim. Já tem uma idade certa avançada, passou dos 30 já, sim. Mas estamos falando dele, Wellington Rato. Um jogador que nessa conquista do São Paulo foi protagonista. Protagonista, mesmo com todas essas coisas que eu falei anteriormente. Os gols, né, os gritos de gol. Do gol que ele fez contra o Ituano. E principalmente, né, do cortou e bateu contra o Corinthians, que ele mandou na gaveta. Como diria Maximus, né, o gladiador, ecoará, né, pela eternidade, tá? O Wellington Rato, um jogador operário, um jogador que trabalhou, né, que veio para o São Paulo e foi importantíssimo nessa conquista. Então, parabéns, Wellington Rato. Fechando ali à frente, tá? Temos Luciano e Caleri, né? Só vou falar dos principais, tá, galera? Não vou falar do elenco inteiro, porque senão o vídeo vai ter 1 hora, tá? Então, Luciano, pra mim, todo mundo sabe que eu sou fã, né? Dispensa comentários, aliás. As entrevistas dele no pós-jogo foram muito legais, muito divertidas, né? Ele falando, obrigado Flamengo por ter mandado o Dorival pra gente, tudo. Sensacional. É um jogador que mais tem gols pelo São Paulo no mata-mata, né? Um jogador que participou de gol contra o Sport, com gol e assistência. Participou de gol contra o Palmeiras, com assistência. Participou de gol contra o Corinthians, fazendo gol lá no Itaquerão. Então, assim, um baita jogador também. Um jogador que não tem um grande nome, né? Não é nenhum craque, mas um jogador importantíssimo e que é ídolo, né? Luciano. Para os que não entendiam porque a torcida gritava isso,
Hoje vocês entendem. Tá? O cara que não tinha conquista nenhuma já tem 2 taças pelo São Paulo. Paulista e agora a Copa do Brasil. Sendo importantíssimo nas duas. No Paulista ele fez gol na final e na Copa do Brasil ele ajudou o time a chegar até a final. Então, parabéns, Luciano. Outro que vira ídolo, sim senhor, é ele, Jonathan Calleri, tá? Que já era ídolo para muitos, mas para mim ainda não era. Tá? Para mim faltava, eu até brincava aqui no canal, falava, Calleri tem isso aqui de títulos, né? Era rosca de títulos. Agora não. Agora o Calleri é outro cara que evolui, né? Um jogador que sempre foi muito brigador, sempre foi artilheiro, meteu bastante gols, mas tava faltando gols em decisões. Tava faltando gol em mata-mata. Sim, senhor. E a gente cobrava aqui nesse canal isso. A gente falava, Calleri tem que fazer gol em mata-mata. Calleri tem que decidir jogo. E o cara foi lá no Maracanã e decidiu uma final. Só isso que ele fez. Então sim, ele também evolui e ele passa a ser ídolo do São Paulo. Agora sim, ele tem conquista. Não é mais rosca, Calleri. Agora você tem conquista pelo clube e agora você tem gol decisivo pelo clube. Isso lhe faltava, não lhe falta mais. Então parabéns, Jonathan Calleri. Também é muito ídolo do São Paulo Futebol Clube. E aí, né, para não ficar muito extenso o vídeo, que já tá com 26 minutos aí, só gostaria de falar de mais 2 caras, tá? O primeiro deles é Alexandre Pato, que postou a foto com o título, tudo, eu vi muita gente xingando, tá? Falando, o que o Pato fez nessa porra pra estar com a taça aí, tá? Então assim, o Pato realmente, nesse título não fez nada, tá? O Pato não é merecedor dessa taça por essa campanha, né? Por essa passagem dele pelo São Paulo. Mas o conjunto da obra, o Pato é muito São Paulino. O Pato, na primeira passagem dele, fez gol pra cacete, tá? Entrou na lista dos maiores artilheiros do São Paulo no século, né? Fez um trio ali com o Kaká e com o Luiz Fabiano, que muita gente ficou triste por não ter saído o título naquela passagem, que merecia, né? E ainda abriu mão de uma bolada. Tá? O Pato abriu mão de milhões do São Paulo na rescisão contratual ali, só para não prejudicar o clube, que ele sabia que estava endividado e em dificuldades. Então assim, o Pato é muito merecedor dessa taça pelo conjunto da obra, né? Não por essa passagem dele de agora, mas principalmente para a primeira passagem dele lá atrás. E o segundo cara que eu vou falar é do nosso comandante, Dorival Júnior, entra pro hall de grandes técnicos do São Paulo, ao lado de Tele Santana, ao lado de Muricy Ramalho, ao lado de Paulo Autuori. Sim, Dorival Júnior, né? Dorival Silvestre Júnior. Para a turminha, né? As Sinizetes, principalmente, que não aceitavam troca de técnico, falavam, tá? Inclusive me xingaram muito quando eu pedi a troca, né? Não vai adiantar nada. O São Paulo vai continuar a mesmice. Com essa diretoria aí, pode trocar técnico quantas vezes quiser. Nem o Guardiola dá jeito. Vocês são idiotas. Vocês ainda acham que trocar técnico adianta? Vai continuar o fracasso. Isso era frases que você ouvia constantemente. Que não ia mudar nada, que não ia acontecer nada. Eu pergunto hoje, será que essa galera continua com a mesma mentalidade? Continua com a mesma ideia? Então assim, o segredo dos comandados é ter um bom comandante. E o Dorival Júnior é um ótimo, é um excelente comandante. Erra em escalação? Erra. Erra em esquema tático, em escolhas? Erra. Né? É fã, por exemplo, do Juan, que eu acho um menino fraquíssimo. Tá? Mas todo mundo erra nisso, todo mundo erra. O próprio Abel no Palmeiras vem errando, escalando o Arthur na esquerda, sendo que é um jogador que joga melhor na direita. Tá? Isso vocês podem conversar com qualquer palmeirense, eles vão te mostrar, eles vão concordar com isso. Então assim, Dorival Júnior veio para um São Paulo desacreditado, veio para um São Paulo turbulento, veio para um São Paulo ruim de ambiente, que o Rogério Ceni deixou, né? Porque é um cara que não sabe gerir pessoas, enfrentou tudo isso e o cara ganhou um título que ninguém na história tinha conseguido ganhar com o São Paulo Futebol Clube. Um cara que veio e transformou o São Paulo, voltou, né, o São Paulo a ter brilho de campeão, de time a ser temido. Tá? Então, Dorival Júnior, você é um baita comandante e você é um herói, um dos maiores heróis dessa conquista. Parabéns, Dorival Júnior. E é isso, tá? Deixa aqui nos comentários pra você quem foi o melhor aí, na sua opinião, tá? Quem é o jogador que subiu no seu conceito depois desse título. Tamo junto. Desculpem o vídeo longo, tá? Mas realmente, título inédito da Copa do Brasil. Não tinha como ser menos do que isso, tá? Especial em 2 partes. Primeira de 11 minutos e essa de 29 minutos. Mas você, torcedor São Paulino, merece e eu espero que vocês assistam tudo até o final, tá bom? Fiz de coração. Tamo junto. Vamos, tricolor!